Capítulo 7. A infância. Perguntas 379 a 391. Pergunta 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais se progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que se dispõe. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião de nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos, numa criança, não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre, pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que sua natureza são as preocupações do respectivo espírito. 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu preceder vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não, esse estado corresponde a uma necessidade. Esta está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. 383. Qual, para estes, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às imperfeições que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. 384. Por que é o choro da primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados que a Mr. Não é evidente que sem suas manifestações fosse todas a alegria. Quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É o que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência da criança oculta. Não sabeis o que elas são, nem para o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fosse parcelas de vós mesmo, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor de um ser que possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não, pois bem, vou explicá-lo. As crianças são seres que Deus manda as novas existenciais, para que não possam imputar excessivas severidades. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobre-lhes as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, ou consequentemente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza.
Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, a passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam de proteção e assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre interessados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem um coração puro, facilmente se lhes aprende a explicação. Como é feito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contrariam hábitos diferentes de vossos, e dizer-me como poderiam estar no vossos meios esses seres, trazendo paixões diversas das que nutrem, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelos tames da infância? Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caráteres e todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas, e vós mesmos. Ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes a existência extraterrena e ignorais os hábitos, os costumes das relações que observam neste mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não está acostumado a falar, a linguagem mais vivaz do que é o agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever de Deus impôs aos pais missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária e dispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo.